se a população se engajar, fizer uma grande mobilização, consegue impedir que essa PEC, mesmo com maioria no Congresso, seja aprovada? Você acredita nessa força? Em primeiro lugar, eu sou otimista, eu espero que não haja essa maioria a que você se refere. Mas acho que, sem dúvida, isso é um tema que deve, digamos, mobilizar a sociedade. E deve mobilizar a sociedade porque a questão da impunidade não é um tema que diga respeito apenas à polícia, ou ao Ministério Público, ou ao Judiciário. É um tema que diz respeito a todos nós, que diz respeito a cada cidadão. E na verdade, isso foi muito bem colocado por Dr. Liviano, na verdade, quer dizer, qualquer tipo de tentativa de concentração é algo que não atende bem ao interesse público. Quer dizer, o importante, como disse, é que todos os organismos do Estado, na área de suas atribuições, possam realizar essas investigações. Então, é algo que diz respeito muito diretamente ao interesse da sociedade em ter um país em que a luta contra a corrupção, em que a impunidade seja cada vez menor. E essa proposta, essa PEC 37, se coloca exatamente na contramão. Ela se coloca no sentido de, como eu disse, facilitar muito as coisas para a corrupção e aumentar muito a impunidade. Mas vamos ouvir, então. Buenas tardes. Yo tampoco hablo portugués. Espero hablar lo suficientemente claro para ser entendido. Dos cuestiones, porque no se trata de anticipar el conjunto del debate de las horas y días sucesivos. Pero quiero señalar dos cuestiones. En primer lugar, nuestra representación no es una representación corporativista. Podría interpretarse que ante una situación de problema institucional grave, como es el que se anuncia para el Ministerio Público de Brasil, se hubiera reaccionado trayendo aquí compañeros, colegas del Ministerio Público para hacer fuerza corporativista. No es corporativista. La compañera es juez, el compañero italiano es juez. No hemos venido aquí para hacer corporativismo, sino para colaborar en una reflexión plural en favor de una institución democráticamente imprescindible. Una segunda reflexión que no es más que añadir, digamos, un poco de descaro a las manifestaciones que con mucha prudencia institucional ha señalado ya el fiscal general. Obsérvese que no estamos hablando de una confrontación entre Ministerio Público y policía. Estamos hablando de una voluntad importante de manipulación o instrumentalización de la policía. Instrumentalización en beneficio de determinados sectores con la fuerza suficiente como para generar una reforma legislativa, que son los mismos sectores entre los que se pueden llegar a producir situaciones de criminalidad encubierta a las que ya se ha hecho referencia antes. Criminalidad compleja, permanente, cohesionada, con capacidad de incidencia para llegar a desear manipular a la policía. Los juristas demócratas del mundo entero tenemos la certeza de que existen unos cuerpos de policía democráticos con voluntad de cumplir con objetividad sus cometidos, en todos los países democráticos y con toda certeza también en Brasil. Y por lo tanto no apelamos a una confrontación entre Ministerio Público y Policía, sino a una confrontación
entre las instituciones democráticas coordinadas y las fuerzas sociales que desean convertir el Estado democrático en una ficción formal, simplemente litúrgica, de funcionamiento democrático. Nada más. Pois não. Não, é porque antes do... Como eu disse, essa PEC tramita já, que vocês sabem, há bastante tempo. Mas ela estava, digamos, eu diria, hibernando lá em alguma das comissões lá do Congresso. E, coincidentemente, ou não, quando o julgamento da ação penal 470 é concluído, está prestes a ser concluído, então essa hibernação se encerra e ela, então, volta a tramitar, digamos, com uma maior velocidade, essa coisa toda. Como disse, pode ser apenas uma coincidência, mas pode não ser, e daí eu não poder excluir a possibilidade de representar para alguns setores mais uma tentativa de retaliação ao Ministério Público. Doutor Gugel, eu tenho uma outra pergunta sobre um outro assunto, sobre a lei seca. Nas ações que estão tramitando, o Ministério Público se manifestou contra a punição de motoristas dessa questão, quem se recusar a fazer o teste. Eu queria saber se o senhor concorda, se realmente o senhor acha que é inconstitucional. Não, a manifestação da Procuradoria-Geral foi nesse sentido, quer dizer, dentro daquele princípio da vedação de alguém ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Era neste aspecto específico. No restante, a manifestação da Procuradoria-Geral é inteiramente favorável às disposições, quer dizer, as disposições introduzidas na chamada Lei Seca. Não, aí temos que refletir, ver. O certo é que esta solução encontrada pareceu à Procuradoria-Geral que carecia de, enfim, faltava a constitucionalidade, né? Doutor Liviano, podemos, então, vamos ouvir o... Fala só em italiano, não sei se vamos conseguir. Certo. É mais difícil. Não, perfeito. Vou falar na parola? Na parola. Buonasera, mi scuso perché non parlo la vostra lingua. Io sono un giudice alla Corte di Cassazione in Italia e ho accettato con piacere l'invito a questo seminario perché credo che in Italia ci sono delle esperienze giudiziarie molto importanti che dimostrano, e ne parleremo domani al seminario, dimostrano quanto sia importante l'indipendenza del Ministero Pubblico per tutelare i diritti fondamentali dell'uomo. Ci sono due casi, ve li cito solo per nome, il caso Abu Omar, cioè il caso delle extraordinary rendition. L'Italia è l'unico paese in cui quelli che compivano le extraordinary rendition sono stati investigati e puniti e quindi non si faranno più in Italia operazioni di questo tipo. E il secondo caso è la brutalità della polizia contro il movimento, il Social Forum mondiale a Genova. Anche qui c'è stata una sentenza molto importante della Cassazione che ha corretto questo caso di abuso del potere
condannando i capi principali della polizia. E tutto questo è frutto della indipendente indagine del pubblico ministero. Indagine e investigações independentes. Conseguiram entender mais ou menos o que ele disse? Não, isto... Pelo silêncio. Não. Conseguiram? Só um minutinho. O Dr. Galo destaca, quer dizer, um aspecto que também tinha sido mencionado antes aqui, mas que é um aspecto, às vezes, não muito... a que não se dá o devido relevo, que é a questão da importância que tem o Ministério Público estar à frente de uma investigação para a observância de direitos fundamentais. Quer dizer, como guardião que é o Ministério Público desses direitos fundamentais. Então, é uma garantia para a sociedade que a instituição que é incumbida exatamente de zelar por direitos fundamentais seja a instituição que fique à frente de um procedimento investigatório em que, evidentemente, a observância desses direitos ficará muito mais assegurada. Pois é. Se me permitem só arrematar neste sentido ainda com uma questão. Muitas vezes são os próprios membros da Polícia Judiciária, pelo menos em Portugal e noutros países, que gostam e preferem trabalhar dentro da orientação do Ministério Público, porque a independência com que o Ministério Público conduz as investigações reforça a sua própria capacidade de poder desenvolver investigações. Portanto, a independência que o Ministério Público tem estatutariamente transmite-se ao próprio trabalho da polícia. Portanto, o trabalho com isto não é, de facto, como aqui foi dito pelo José Maria Mena, não é uma guerra entre polícia e Ministério Público, é que a própria polícia, quando está a lidar com assuntos relevantes e que tocam poderes, quer institucionais, quer fácticos relevantes, a própria polícia sente, por vezes, a necessidade de se apoiar na posição institucional do Ministério Público para desenvolver as suas próprias funções, porque, como hão de imaginar, muitas vezes as pressões do outro lado, não digo dos comandos da polícia, mas do outro lado, daqueles que estão a ser investigados, são muito grandes sobre as próprias polícias. E, portanto, sabendo a polícia que tem um órgão independente e autónomo como o Ministério Público, que pode ordenar e que pode avançar com investigações que elas muitas vezes não estão em condições por si só de levar para a frente, a polícia procura o Ministério Público para reforçar e concluir investigações que muitas vezes lhes estão a ser impedidas de realizar. Por outro lado, como disse o juiz do Supremo Tribunal de Itália, a Corte de Cassação, há, nos casos em que é a própria polícia investigada, há que dar a alguma entidade distinta a esse poder, como também já disse aqui o Sr. Procurador-Geral da República, há que dar a alguma entidade a possibilidade de fazer essas investigações. E, portanto, tudo isto se combina. Eu penso que todos estes discursos vão neste sentido. E é preciso assinalar mais uma vez, isso tem a ver com a pergunta que foi feita também, que às vezes há uma percepção, até por esse clima que às vezes de que o Ministério Público pretende continuar investigando, a polícia não admite, de que nós hoje vivemos, digamos, uma dificuldade grande até de trabalho, o que não é verdade. Falando pela Procuradoria-Geral da República, o nosso relacionamento, como disse, direto é com a Polícia Federal, e é um melhor relacionamento possível, um relacionamento de colaboração, de parceria, quer dizer, com a Direção-Geral da Polícia Federal, enfim, com todos aqueles que trabalham naquelas investigações a cargo da Procuradoria-Geral. Essa discussão é outro aspecto, mas não tem, de forma nenhuma, criado embaraços, digamos, ao nosso dia a dia e ao trabalho. Como disse, o trabalho vem sendo feito sempre com a parceria e a colaboração da polícia, que faz um trabalho notável. O que não se pode admitir, e por isso é que a PEC 37 é inaceitável, é que a investigação seja o Ministério Público proibido de investigar, como seria absurdo que fossem proibidos de investigar a Receita Federal, o Banco Central, a Previdência Social, enfim, todos os organismos do Estado brasileiro que realizam investigações. O Gel me permite só complementar. Estas
contribuições dos colegas europeus, elas são extremamente importantes, e o Dr. Cluny frisou um aspecto que eu não sei se todos se deram conta da importância desta questão para o nosso tema, para a nossa discussão aqui. O Brasil assinou o Estatuto de Roma no dia 7 de fevereiro de 2000. Esse estatuto criou o Tribunal Penal Internacional. Hoje, 121 países do mundo são subscritores deste estatuto. No artigo 15 do Estatuto de Roma, está claro, expresso, que o Ministério Público tem poder de investigação. Portanto, o que isso significa? O Ministério Público brasileiro fez uma opção perante o mundo. O Ministério Público investiga. É um contrassenso fazer uma escolha perante o mundo e, dentro do país, a escolha ser antagônica. É um contrassenso, vai na contramão de tudo que o mundo tem entendido em relação a isso, e se trata de uma escolha feita pelo Brasil quando assinou o Estatuto de Roma em fevereiro de 2000. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença e pelo interesse. E agradeço imensamente à doutora Ela e aos nossos eminentes visitantes que nos honram com suas presenças, a doutor Roberto Liviano, colega do Ministério Público Paulista, e a todos, enfim, que abrilhantaram com suas presenças este momento.